Os irmãos são da Igreja Batista Filadélfia, no estado da Bahia. Como é o nome da cidade? São Roque do Paraguaçu. São Roque do Paraguaçu. Os irmãos são nossos irmãos em Cristo, estão aqui em Patrocínio a trabalho, não é isso? Já estão trabalhando? Trabalham comigo. Trabalha com o irmão Rony, na Débora, com o irmão Mauro também, né? Louvado seja Deus pela Débora, né? Está trazendo muitos irmãos para nos abençoar. Irmãos, sejam bem-vindos. A casa é vossa, a igreja também. Sinta-se à vontade em nosso meio. Venham fazer parte dessa igreja conosco. Durante o tempo que estiver aqui em Patrocínio, esta é a vossa igreja, tá certo? Também quero apresentar a irmã Márcia, é Márcia, né? Fica em pé, irmã Márcia. As meninas que eu ainda não gravei o nome, como é o nome delas? Laiane, Luísa, Alícia e também o César, o nosso querido César. Fica em pé novamente, César, porque há irmãos aqui que não estavam de manhã e que estão agora à noite. Então esses irmãos também estão residindo aqui em Patrocínio. O César é patrocinense, a família veio para morar, residir aqui, e esta igreja também é vossa igreja. Sintam-se à vontade em nosso meio. Vamos dizer a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus e fiquem conosco para sempre. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e fiquem conosco para sempre. Muito bom. Louvado seja Deus. Irmãos, eu também quero reforçar um aviso que de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, nós temos oração aqui no templo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Os pedidos principais, existem outros pedidos, mas os pedidos principais, os motivos principais de oração é pelo crescimento, pelo fortalecimento da nossa igreja, e também para que Deus nos dê os recursos que precisamos para construir um novo templo. Amém? Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Abra a sua Bíblia. E vamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O primeiro comentário que eu quero fazer sobre esse versículo é que o texto diz que no passado Deus deu a sua palavra aos profetas. Depois, Deus mandou sua palavra através de seu Filho em carne, ou seja, através de Jesus. E hoje, Deus nos fala através de sua palavra escrita, ou seja, a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo.
Agora abra a sua Bíblia em outro texto, João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Abra a sua Bíblia para que nós leiamos também esse versículo, que nos diz da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O segundo comentário que eu quero fazer agora, referente a este texto, é que a palavra verbo que aparece aqui no texto de João, capítulo 1, versículo 1, refere-se a Jesus, o Filho de Deus. Jesus, na eternidade, antes de vir à terra em forma de homem, ele é chamado o Verbo de Deus. E no grego, a palavra verbo é logos. Logos significa palavra, demonstrando que Jesus é Deus e que Jesus é a própria palavra de Deus. Então Jesus é Deus e é a própria palavra de Deus. Portanto, quando você abre a sua Bíblia e você lê, você está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo Deus através de seu Filho Jesus Cristo falar com você. Portanto, o título da mensagem desta noite é: Deus comunica-se com o homem. Vamos dizer: Deus comunica-se com o homem. Quando Deus me chamou para o ministério de pregar a palavra, eu entendi esse chamado. Eu tinha 16 anos de idade quando Deus falou comigo sobre o ministério de pregar a palavra. E imediatamente eu comecei a pregar. Lá na minha igreja, o pastor me dava oportunidades, eu pregava, dava aulas da escola bíblica, ia para a zona rural, pregar nas congregações. No tempo certo, no tempo de Deus, Deus me levou para o seminário. E aí eu fiz o curso teológico no Instituto Bíblico Peniel da Missão Novas Tribos do Brasil. Desde então, desde que entrei no seminário até os dias de hoje, eu deixei a minha casa, a minha família, tipo pai, irmãos, mãe, e tenho andado por vários lugares, pregando e ensinando a palavra de Deus. E aqui, entre vocês, também tenho essa sublime missão e importante missão. E aí eu quero dizer para os irmãos que ser um pregador da palavra de Deus, ser um pregador do Evangelho, é mais honroso e mais importante do que ser o presidente da República. Pode ter certeza disso. Existem milhões e milhões de pessoas neste mundo que não sabem nem entendem quem é Deus, onde Ele está, como Ele é, ou o que Ele pensa. E essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para conhecer a Deus. Mas, à medida que aqueles que não conhecem escutarem a mensagem que Deus nos mandou através da Bíblia, estas pessoas saberão as respostas de Deus para todas as perguntas que muitas vezes se fazem
a respeito de Deus, e as respostas estão na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que nós cremos em tudo o que Deus nos diz em seu livro, na Bíblia. Nós, como igreja, temos lido e estudado o livro de Deus. E aqui, todos os domingos pela manhã e nas quintas-feiras à noite, e também nos domingos à noite, nós estudamos a palavra de Deus. Deus tem nos ensinado as suas palavras e nos dado as respostas a todas as perguntas que lhe fazemos sobre Ele mesmo, sobre as pessoas e sobre os espíritos. E quando eu digo espíritos, eu estou me referindo aos anjos. Então eu quero fazer algumas afirmações. E hoje esse culto vai terminar muito cedo, pode ter certeza disso. A primeira afirmação que eu quero fazer: eu conheci que Deus tem uma mensagem santa, verdadeira, inspirada, poderosa e eterna quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu já falei para os irmãos que antes de entregar a minha vida a Jesus, eu era católico, eu achava que eu seria um padre, e aí de repente eu tive curiosidade de ler a Bíblia, porque eu conhecia muito da religião católica, do catecismo, mas não da Bíblia. E aí uma vez, empolgado, cheguei para o padre, naquela época, da minha cidade, e eu disse para ele: padre, eu estou lendo a Bíblia. E ele disse para mim, eu tinha uns 14 anos de idade, adolescente, e ele disse para mim: não leia a Bíblia não, menino, senão você vai ficar doido. Mas foi lendo as Escrituras Sagradas que eu comecei a encontrar as respostas de Deus para as minhas perguntas, para as minhas ansiedades. Muitas vezes existem jovens que nascem em uma igreja evangélica, em um lar evangélico, e não dão importância, a devida importância ou o devido valor da palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas é necessário que se dê importância às Sagradas Escrituras. Então eu quero falar com os jovens e adolescentes aqui nesta noite. Dê valor, dê importância ao ensino da palavra de Deus. E eu quero falar com os pais aqui nesta noite. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Aquilo que você ouve da igreja, aquilo que você aprende na sua meditação pessoal da Bíblia, passe para os seus filhos. Porque para protegê-los das ideias, das ideologias malignas, das pregações do diabo que acontecem na internet, na televisão, nas escolas, confundindo a cabeça dos nossos jovens. E você tem uma arma poderosa, a palavra de Deus. Pai, ensine ao seu filho a palavra de Deus. Filho, valorize a palavra de Deus. Como diz no livro de Provérbios, capítulo 8, busque a sabedoria, busque a palavra de Deus, pois ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que todas as joias que se possa desejar. E aí, diante dessas afirmações, ou dessa afirmação, eu faço uma pergunta: e você? Você que está aqui nesta noite, já reconheceu que Deus tem uma mensagem para você na Bíblia?
Já entendeu que é na Sagrada Escritura que você encontrará as respostas de Deus para a sua vida? Se você ainda não entendeu isso, entenda de uma vez por todas e guarde para a vida. A segunda afirmação que eu quero fazer é que ao ler, meditar e ouvir a palavra de Deus na Bíblia, eu criei no próprio Deus da mensagem. E iniciei minha caminhada de fé, crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, crendo que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, e por Ele eu sou salvo. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer que tem muita gente que ignora, acha uma falta de decoro dizer que está salvo. Muitas pessoas acham até que dizer que está salvo é arrogância, mas eu quero dizer para você que não é. Nós não merecemos a salvação. Segundo as Escrituras, nós, por causa de nossos pecados, nós merecemos a morte e o inferno como pagamento pelos nossos pecados, como diz a carta do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas se o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o merecimento do pecador não é a vida eterna, o merecimento do pecador é a morte e o inferno, mas Deus oferece a vida eterna gratuitamente àquele que crê em Jesus Cristo, seu Filho, que Ele enviou a esta terra. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados através de seu sofrimento, de sua morte e de sua ressurreição. E todo aquele que crê será salvo. É simples assim. Mas tem muita gente que acha que é tão simples que não consegue aceitar. Mas, ao crer em Jesus, eu fui salvo. Ao crer em Jesus, você foi salvo. E ao crer em Jesus, você será salvo. Os seus pecados serão perdoados. E aí eu iniciei a minha caminhada de fé e de conhecer quem é Deus. Porque a maior bênção para o crente, a maior bênção para o cristão é conhecer a Deus. A nossa maior bênção não são coisas. Até porque o Evangelho não é carro novo, não é casa nova. O Evangelho não é uma conta bancária robusta, cheia de dinheiro. Isso não é Evangelho. Cremos que Deus abençoa, que Deus prospera, cremos, mas a mensagem do Evangelho não é prosperidade financeira, material, coisas aqui na terra, dinheiro no banco. A mensagem do Evangelho é arrependimento pela fé, salvação pela graça, misericórdia de Deus ao pecador. Essa é a mensagem do Evangelho. E a maior bênção para o cristão é conhecer a Deus. E aí novamente eu pergunto: e você? Já leu? Já meditou? Já ouviu? Já creu na palavra de Deus e no Deus da mensagem? Você já iniciou o seu caminho de fé e de conhecimento de Deus? Se não, você está perdendo tempo. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia de você fazer isso.
de você decidir em seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador. Hoje é o dia de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e, por assim dizer, casar-se com Jesus, comprometer-se com Ele, recebê-lo em sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, como seu Deus, e a partir daí iniciar uma nova vida de fé pautada na palavra de Deus, com o objetivo de conhecer a Deus, como diz em Abacuque, capítulo 3, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Terceira afirmação: o eterno Deus, o Criador, me ensinou através da palavra que sua mensagem é para todos os povos, para todas as nações, raças, tribos e línguas, e que uma vez que passe a conhecer a Bíblia, eu me torno responsável para que outros também conheçam as Sagradas Escrituras através de mim. E aí, a última pergunta que eu quero fazer é: e você? Você que já conhece a mensagem de Deus, tem sido responsável no seu trabalho de fazer com que outros também conheçam as Sagradas Escrituras, a Bíblia? Porque se você conhece a Deus, se você conhece a palavra de Deus, você é responsável para que os que não conheçam passem a conhecer. Como você tem desempenhado esse papel e essa ordem de Deus para a sua vida? E como é, pastor, que se faz isso?